Bom dia a todos. Vamos continuar com nossa breve exposição sobre os mandamentos da lei de Deus. Hoje nós vamos ao 7º mandamento: não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Que eu já li, porque são somente essas duas palavras mesmo. Êxodo 20, 14, duas palavras: não adulterarás. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, pelas Tuas instruções que nos norteiam como uma bússola, indicando o norte do que é correto, do que é a Tua vontade. E coisa boa é estar dentro da vontade de Deus. Nada deve trazer, ou nada traz mesmo mais paz no nosso coração atribulado, angustiado, ansioso, cercado de um mundo pervertido e uma geração corrupta. Nada traz mais paz do que estar dentro da Tua palavra, ou pelo menos tentando estar dentro da Tua palavra, porque dentro mesmo e obedecendo tudo não estaremos, tanto que precisamos de um Salvador para vir morrer por nós, porque nós não iríamos conseguir. Então, sabemos que não seremos obedientes totalmente, mas, pela Tua misericórdia, Tu aceitas o coração, o desejo do coração, tanto quanto ou mais como a própria obra em si. Embora Tu não dispenses a obra em si, sendo boa ou sendo má, Tu vais julgar. Mas as obras más Tu já julgaste, as nossas, em Cristo. Muito obrigado. Pelo menos, como disse, Tu vês o nosso coração e Tu sabes que nós, pelo menos muitas vezes, queremos Te agradar, queremos fazer a Tua vontade. E se não conseguimos, que o Teu Espírito nos faça tristes, e nos faça condoídos, e nos faça humildes diante de Ti, pedindo ajuda, confessando, pedindo desculpa, pedindo perdão, mesmo já sabendo que estamos perdoados em Cristo, mas perdão pela ofensa que nós não queríamos fazer e queríamos, porque ninguém peca sem querer, sem desejar. Então, é uma briga interna muito grande. Nos ajuda nesta briga. Obrigado pela Tua proteção à família, desde séculos e séculos atrás, como vemos mais este mandamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu comentei que o 5º mandamento, honrar pai e mãe, já mostrava o interesse de Deus pela família. Qualquer coisa que você lê na Bíblia, ou venha a ler na Bíblia, que toque no assunto família, que lhe lembre família, pare um pouco, abra os ouvidos, abra o coração, fique atento, sendo você um menino, uma menina de 9, 10 anos, um adolescente de 14, 15, uma moça, um rapaz de 18, 20, um adulto solteiro, um adulto casado, seja o que for. Preste atenção quando ouvir, ver alguma coisa na Bíblia sobre família. Independente do estado em que você já se encontra na vida, se você já gerou uma família, já é um patriarca ou uma matriarca, você ainda vai fazê-lo, não importa, mas a sua contribuição, mesmo que nunca venha casar um dia, mas a sua contribuição positiva sobre família vai ser muito importante. Por quê? Porque o mundo está completamente contra a família. O Deus deste século, Satanás, está com muita liberdade, recebida do próprio Deus, segundo a onisciência e a soberania de Deus. Mas o fato é que o Deus desse século, o diabo, está com muita liberdade para perturbar profundamente a família, mais do que nós podemos imaginar.
Então, este é o tipo da passagem pequenininha, 2 palavras, mas que está ali um peso enorme, porque são 2 palavras que pertencem ao decálogo, aos 10 mandamentos, ao resumo dos mandamentos da lei de Deus, que são muitos, mas ali está um resumo, a base, a essência. Então, este aqui protege diretamente a família e, de uma maneira mais específica ainda, o casamento. É para proteger o casamento aqui, não é o filho obedecer o pai orientar o filho, tem em outros lugares, mas aqui é proteção direta contra a relação marido-mulher, mulher-marido. É claro que preservando o núcleo da família, que é o casamento, Deus vai preservar a família e a sociedade, e a nação, e as nações. Mas, infelizmente, não tem sido o tom do mundo, mas nós não somos mais do mundo, nós somos de Cristo. Então, cada um faça a sua parte, dê a sua contribuição, pequena ou grande, para a saúde da família em pleno 2019, já quase 2020. De saída, nós não devemos confundir adultério com poligamia. São coisas diferentes. Adultério, basicamente, é sendo casado, ter relações com outra pessoa além do próprio cônjuge. Essa é a definição simples, curta, embora eu vá falar nisso um pouquinho ainda, quando falar do que Cristo disse sobre o assunto. Poligamia é a prática de um homem ser casado com várias mulheres. A poliandria é a prática de uma mulher ser casada com vários homens, que é muito mais raro, até mesmo entre países que aceitam a poligamia. Relações de um homem polígamo com as suas mulheres não era considerado adultério. Velho Testamento. E como é que o Antigo Testamento trata a poligamia? Antes de tudo, deixe-me dizer que o casamento foi determinado monogâmico implicitamente, desde o início, quando Deus estabeleceu ali as bases. Vale a pena ir lá de novo. Você conhece a passagem, certamente, mas é bom você tê-la sempre na sua mente, no seu coração. Gênesis 2, 18 e 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não diz se une às suas 2 mulheres, tornando-se os 3 uma só carne, ou se une às suas 4 mulheres, tornando-se os 5 uma só carne. Não. Então, é um implícito, mas um implícito muito forte, determinante. E, embora seja lícito ver uma proibição implícita à poligamia, o fato é que Deus não proíbe expressamente a poligamia no Velho Testamento. Mexe um pouco com a gente isso, mas é fato. E nós vamos ensinar o que a Bíblia ensina. E mesmo não autorizando a poligamia, Deus legislou para o caso de haver poligamia. Se um homem tomar outra mulher, além da sua, está lá em Deuteronômio 21, 15 a 17. Mas eu não vou ler, porque estou dizendo em tese ou em essência o que significa. Quer dizer, não significa, mas que está lá. Como se explica isso? Parece que Deus teve paciência com a cultura da época em que a poligamia era generalizada nas nações vizinhas, a dureza do coração, como Cristo explicou
que Deus permitia em certas situações o divórcio, mas Cristo fechou muito. O tamanho desta fechada que Cristo deu se discute até hoje mesmo entre crentes sérios quanto a essa questão de divórcio. É um assunto muito debatido ainda hoje, a abertura que Deus deixou, ou se não deixou nenhuma abertura, isso se discute, mas é fato que Cristo foi de uma maneira muito mais forte e comparou com o Velho Testamento, mas, Senhor Deus permitiu o divórcio, ou mandou o divórcio, mandou não, permitiu e tal, mas pela dureza dos corações. Foi uma explicação de poucas palavras, mas muito forte e profunda que Cristo deu para mostrar que Deus poderia, sim, em certas épocas, ter uma certa paciência, ou uma certa, a palavra paciência mesmo, de Deus, longanimidade, com a época. Pode ser. O fato é que, de uma maneira ou de outra, dizem os historiadores e os eruditos no assunto, que a poligamia nunca foi muito praticada em Israel. De uma maneira ou de outra, não era um problema grande em Israel, porque não foi mesmo. Mas estamos examinando a lei e falando de adultério, então eu quis deixar isso claro. Devemos saber o que estamos aprendendo e não ficar imaginando ou criando situações ou explicações. E a situação fica um pouquinho mais complicada quando perguntamos o que dizer da poligamia de grandes personagens do Antigo Testamento. Abraão, Jacó, Davi. É um pouco embaraçoso, porque nós não temos todas as explicações, e Deus não nos explicou, mas eu confesso, acho um pouco embaraçoso que a Bíblia em nenhum momento os condena por isso. Não considera como um pecado deles. Tiveram muitos pecados, foram denunciados muitas vezes, todos eles, por algum comportamento errado. Davi não se fala. Parece que a resposta passa pela mesma explicação que eu acabei de dar. A tolerância, longanimidade de Deus com relação à cultura da época. E, além do mais, eu queria fazer duas observações. Primeira, os casos de poligamia que o Antigo Testamento registra eram quase todos de reis. Alguém contou, eu não conferi, mas que dos 13 casos de poligamia relatados no reino dividido, no reino do norte e do sul, em Israel, dos 13, 12 foram de reis, quase 100%. O 13º deve ter sido Elcana, que não era rei, mas tinha 2 mulheres, o pai do profeta Samuel. Não é à toa que Deus proibiu, ou preveniu explicitamente os reis contra a poligamia, em Deuteronômio 17. Falou disso lá. Eu não vou ler, eu não quero dedicar muito do tempo à poligamia, que isso foi absolutamente encerrado no Novo Testamento. Então, nós estamos aqui olhando os 10 mandamentos e explicando como era lá, e breve, daqui a pouco, trazer para cá, como eu tenho feito com a explicação dos outros mandamentos também. O que é que nós, além de aprendermos como é que na época foram recebidos esses mandamentos, como era o contexto da época, que é bom, é interessante sabermos, mas a aplicação para as nossas vidas hoje é fundamental. Eu acho que um pregador deve estar sempre preocupado em explicar o que é que eu faço com isso, com essa verdade, ou com esse mandamento, ou com essa revelação, com esse fato bíblico, o que é que eu faço com isso hoje, na minha época, nos meus dias, na minha cultura. É muito importante, eu acho, o pregador se esforçar para traduzir isso melhor
e explicar melhor para quando o crente sair da porta da igreja, ele venha instruído como se comportar logo ali no shopping, ou em casa, ou no colégio, na sua vida, no dia a dia, muito longe, muito distante dos tempos de Moisés, os tempos dos personagens bíblicos. Então, a primeira observação, que quando se fala em poligamia no Velho Testamento e que Deus não condenou, estamos falando de poligamia de reis, e muitas vezes não passavam de alianças políticas, inclusive. Não sempre. E é com prazer que nós notamos que a poligamia trouxe muitos problemas a quem tinha mais de uma esposa, de uma mulher. Praticamente todos eles tiveram problemas com o fato de ter mais de uma esposa. Problemas causados pelas próprias esposas ou pelo fato de que havia ali mais de uma esposa em casa e com o filho de uma e com o filho da outra. Nós conhecemos exemplos bíblicos, não vou mostrar aqui, mas sabemos o tamanho dos problemas que esses homens trouxeram para dentro de casa ao trazer a segunda esposa e a terceira esposa, e seja quantas forem lá. Antes de passar para o Novo Testamento, eu não posso deixar de comentar que o homem a quem Deus chamou de segundo o meu coração, é uma expressão muito forte. Homem segundo o meu coração, de quem Jesus é descendente, e de quem herdará o reino de Israel, o grande Davi. Ele foi polígamo ou foi adúltero? Ele foi os dois. Foi os dois. Ótimo exemplo. Excelente que tenhamos um exemplo desse como Davi, para mostrar o tamanho da misericórdia de Deus sobre os pecadores, para não valorizarmos, não deixarmos de valorizar o tempo todo o tamanho da graça de Deus para com Davi em escolher para posições tão honradas. Não foi pelo mérito de Davi, não foi pelo currículo de Davi, pelo comportamento, não foi. Ah, mas Davi tinha um coração segundo Deus. Dentro de Davi ele era muito bom. Era não. Quem colocou no coração de Davi as virtudes que ele de fato teve e que agradou a Deus, foi o próprio Deus que colocou dentro dele, homem pecador até o pescoço. Aliás, pescoço não, que ainda sobe a cabeça, até o fio de cabelo. Como nós, cada um de nós, não somos melhores do que Davi, nem piores do que Davi. Então, esse caso de Davi, em vez de nos envergonhar, de baixar a cabeça e alguém dizer, diga aí, começa aí, diga para ser, o crente pode dizer, nem nome feio, não pode fazer isso, fazer aquilo, tem que ser todo purinho e tal. Aí chama de rei Davi, bota esse tal desse Davi lá nas alturas, é o próprio Jesus Cristo é descendente, se chama de descendente de Davi. Está aí a beleza que foi esse Davi. Vocês são muito incoerentes. Não somos incoerentes. Nós nos envergonhamos juntos com Davi, pois é, esse é o ser humano. Só que na hora e à medida que a gente se envergonha junto com Davi, porque nós sabemos que somos iguais a ele, nós exaltamos a Deus e dizemos, esse Davi aqui foi o que foi, e é o que é, e ainda será o que será, grande mesmo nos planos de Deus, para a raça humana, de fato, é verdade, mas tudo pela graça de Deus.
E tem algo que isso foge à nossa compreensão, algo que vem do homem, mesmo que o Espírito Santo dirija o homem e coloque no coração do homem as virtudes e tudo, mesmo assim, repito, misteriosamente, há algo no nosso coração que Deus considera nosso. Aí ele se glorifica com isso, ele se alegra com isso. Mesmo que ele tenha dado a fonte daquilo, mesmo que ele tenha possibilitado aquilo, mas há algo que quando passa pelo nosso coração e volta para ele, ele gosta. E se agrada da pessoa que está com aquela atitude diante dele. Então não é que somos como robôs, ou como apenas máquinas de eco, que você fala e vem o eco, fala e vem o eco. Então Deus dá o Espírito dele, dá virtudes, e a virtude volta para Deus. Claro que volta, se veio dele, volta. Isso é uma lei da física até, como eco. Não é simples assim, não. Dessa forma, qualquer ser humano diria assim, então a minha responsabilidade de agradar a Deus é zero, porque eu não consigo mesmo. E o que eu fizer para agradar a Deus veio dele mesmo. Então, qual é a graça? Por que ele valoriza tanto e por que eu vou me esforçar para isso? É curioso isso. Então, ao mesmo tempo em que o crente deve saber, o crente não, o ser humano deve saber, que o homem pratica de agradável a Deus, vem de Deus. Vem de Deus, sim. 2, Deus valoriza como vindo de um ser humano racional, não de uma máquina de fazer eco, ou não de um robô, ou coisa desse tipo. Ou seja, se esforce para fazer o bem. Se esforce para agradar a Deus. Então, Davi teve algum mérito nas coisas que ele agradou a Deus? Sim. Isso elimina a graça de Deus na vida dele? Não. E o poder de Deus na vida dele? Não. São verdades. Esse fato é difícil a gente conciliar, mas a gente percebe os dois claramente nas Escrituras. E quando muitos querem juntar de uma maneira totalmente racional, para que seja perfeitamente compreensível, o homem tropeça. Ou exagera para um lado, dando peso demais à responsabilidade do homem, ou exagera do outro lado, dando peso de menos à responsabilidade do homem, e acaba entrando num desvio doutrinário, e se exagerar até numa heresia. Então, creio eu, que o difícil é nós nos conformarmos que essas coisas, essas verdades existem paralelamente, são fortes e são consideradas por Deus como legítimas, e devemos então olhar para elas e dizer o que eu posso fazer com isso. No caso da eleição de Deus, da soberania de Deus, saber que é assim e louvá-lo e adorá-lo por isso. No caso da sua responsabilidade de agradá-lo, cuide! Se esforce, porque passagens na Bíblia são muitas que falam do esforço para agradar a Deus, não no esforço para se salvar. E mesmo assim, alguma passagem aqui lá ainda pode dar essa ideia, que o reino do céu é tomado por esforço, então, que eu não vou explicar isso agora. Mas isso, obviamente, nada anula a eleição pela graça e por Deus, a escolha, a iniciativa, o poder, a conversão, a regeneração, tudo vem de Deus. Mas essas passagens que parece que assustam um pouco, jogando um peso sobre o homem, são importantes para que você se esforce muito. Eu estou dizendo muito para agradar a Deus. E se um dia você ouvir alguém buzinando aqui, não adianta se esforçar tanto não. Jesus Cristo disse, vocês não podem fazer coisa nenhuma sem minha ajuda, sem minha força. Tudo vem dele, a origem é ele, não é nada, não está perdendo tempo aí. É o próprio acusador, o próprio diabo que está soprando isso nos seus ouvidos, porque o que você puder fazer para agradar a Deus, faça. Então, Davi é um caso excelente para mostrar a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, e, ao mesmo tempo, mostrar como esse homem era envolvido com as coisas de Deus
E ele gostava de Deus e amava a Deus com pecado e tudo. Com pecado e tudo. Muito interessante. O pior é que não sei se é pior, mas eu gosto tanto do assunto de Davi, que já quase pedi foi o fio da meada. Você se despedindo de Davi, você é crente porque Deus concedeu a você a mesmíssima graça que usou para com Davi. Novo Testamento. Jesus agiu com este mandamento da mesma forma com que fez no 6º, de não assassinar, lembra? Ou seja, ele repetiu, mas dando ênfase no aspecto espiritual interno e tornou a exigência muito maior do que a outra. Então ficou muito mais difícil obedecer o mandamento de não assassinar, depois que Cristo explicou, jogou luz na essência e disse, eu quero é assim, ou Deus quer é assim. É logo nascendo do coração. Se o coração gerar aí um ódio que pode gerar um assassinato, já pode ser quase equiparado ao próprio assassinato. Senhor, assim, é muito difícil. Pois é, mas é assim. Então ele fez muito parecido. Mateus 5, 27. Diz assim, Mateus 5 e 27, em diante. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Pronto, está em cima do nosso mandamento. Ouviste que foi dito, estou em Mateus 5 e 27, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Senhor, assim não dá. Assim não tem condição. Por que você acha que eu tive que vir a este mundo morrer numa cruz? Diria Cristo. Por que você acha? É precisamente por isso. Você entendeu perfeitamente bem o que eu quis dizer. Estou dizendo aqui. Assim não dá para o ser humano pecador obedecer. Por isso é que eu vim. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Palavras duras, fortes. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Eu vou ler a parte do divórcio, embora não vá explicar. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, tornando mais difícil ainda também a questão, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, o adultério nasce no coração. Você olhou, pensou, já adulterou aos olhos de Deus. E cuidado, solteiro, que pensa, bom, ainda bem que isso aqui não é nada para mim, porque eu não sou casado, então não posso cometer adultério. Tudo indica que a ideia aqui vai além de pessoas casadas. De fato, tecnicamente, comete adultério quem é casado. Mas Cristo generalizou, qualquer que, tornando de uma maneira muito genérica, e ele disse aqui, inclusive lá no versículo 30, embora já estivesse falando de divórcio, recasamento e tudo, é um assunto complicado, não vou falar, mas ele falou em adultério. Então, nosso assunto é adultério aqui, então, aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ele não diz que tem que ser alguém casado, para que, se casar com a divorciada ou repudiada, comete adultério. Aquele que, então, dá a ideia de que pode incluir até mesmo um solteiro. Em suma, na realidade, nós não vamos ficar atrás de é só para solteiro, não é, o solteiro pode cometer, não pode. Inclusive, há um pecado que o Novo Testamento trata mais, além de adultério, que é a fornicação.
que no grego é muito conhecido, muitas vezes que tem a palavra imoralidade, né, é porneia, eu estou dizendo a palavra porque vem do pornográfico e coisa assim, que significa imoralidade de uma maneira geral. E tem uma outra palavra no grego que significa especificamente o adultério. Tem essas duas. Então o solteiro não escapa. Em outras palavras, se ele escapasse da designação, da definição de adultério, ele não escapa da definição de porneia, ou de imoralidade, que é o quê? Qualquer tipo de sexo fora do casamento. Então, na realidade, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele está explicando a essência do mandamento. E ao explicar a essência, ele está mostrando que quando Deus falou lá, que era o mesmo Deus, ele estava muito além do casamento em si. Mesmo naquela época, talvez muitos não compreenderam que aquilo era por coração e tudo, mas com certeza os mais fiéis a Deus já tinham a noção, sim, mesmo naquele tempo, de que Deus estava mais interessado no coração do que na própria obra, embora eu estivesse muito interessado também, obviamente, na prática, na obra em si. Então, mas ali Deus estava olhando para a pureza sexual de qualquer pessoa, tanto que dedica um capítulo inteiro, o Espírito Santo dedica o capítulo 18 de Levíticos, praticamente inteiro, para falar de relações sexuais ilícitas, e de pode casar assim, não pode casar assado, até sobre sexo e aberrações sexuais e coisas assim. Estão lá em Levítico 18, ou seja, Deus cuidando da preservação sexual do seu povo naquela época. E a maneira de proteger o homem de pecados sexuais era o casamento. E Paulo chegou a dizer isso também. Está abrasado, não consegue deixar de estar abrasado, se case. A solução é a mesma. E uma vez casado, que se limitasse à sua mulher, lá no Velho Testamento, conforme dava a entender Gênesis 2. E agora veio o Senhor Jesus Cristo e diz, pois se limite à sua mulher, inclusive na mente, inclusive na própria mente. Então, uma vez que o pecado da sensualidade vem de dentro, o que fazer? Jesus já disse, arranca o olho. Pastor, arrancar meu olho? Não, pode ser a mão também, fique à vontade. Bom, primeiro não ia ter com 2 olhos na igreja, começando com aquele que vos fala. Não tinha condição. Então, o que acontece aqui? É que aqui é o exagero de Jesus Cristo, e eu uso essa palavra no sentido técnico, como é uma expressão de linguagem propositadamente exagerada para causar a pessoa ficar admirada, ou chamar atenção, ou chocar mesmo um pouco, é com esse propósito. Na realidade, ele não estava dizendo para fazer isso literalmente, até porque alguém com 2 olhos olhou e pessoa ruim, adulterou, arrancou imagine o que vai acontecer com o olho que ficou. Mesma coisa. Então, o arrancar do olho não vai arrancar a impureza dentro dele. Pode arrancar 2 mãos, os 2 pés, os 2 olhos, não vai arrancar. Então, é óbvio, o bom senso mesmo diz que não é uma solução literal que Cristo está aqui adotando. Teve alguns casos, inclusive um famoso era um herege, inclusive, chamado Orígenes, 200 depois de Cristo. Ele arrancou não o olho nem a mão, mas ele se autocastrou, inclusive num recurso extremo, ficou famoso por isso, e também não entendeu certamente o que Cristo quis falar quanto a isso aí. Então, seja como for, fica evidente o princípio de Cristo. Responsabilidade de cada um, evitar ao máximo situações de tentação para não chegar numa prática mental que seja de imoralidade. Se vê certas coisas faz pecar, não veja. Se vê certos sites, se vê filmes, se vê garotas vestidas de maneira A, B ou C, ou mesmo sem estar vestido de uma maneira chamativa, mas resolva o seu problema. Você evite olhar para coisas que vão fazer você tropeçar.
evite contato, evite situações. Agora, cada caso é um caso, há milhares de situações, é uma questão complexa, o mundo está aí todo contaminado. Então, eu não vou aqui traçar um plano de ação. Seria até bom mesmo, talvez depois com os jovens conversar isso. Se bem que a gente fala muito em jovem, mas o casado é igualzinho, a mente é tão suja quanto, não tem diferença nenhuma. É a mente do homem que é corrompida, e a idade não vai melhorando a corrupção da mente, não. Fale com qualquer velho crente que ele vai dizer a mesma coisa, não vai melhorando e vai se purificando pela idade, não vai. O que purifica é a intimidade com Deus, dependente da idade. Claro que se alguém se dedica a ter intimidade com Deus, à medida que ele vai vivendo mais tempo, a tendência dessa intimidade é aumentar. Mas não foi o tempo em si que aumentou a intimidade dele com Deus, foi a decisão dele e a busca dele incessante quanto à pessoa do próprio Deus. Isso garante uma maior santificação. Nunca, infelizmente, uma santificação total. Nunca. Se alguém disser que não peca, é mentiroso, diz a palavra de Deus. Então a gente já sabe que é assim, já sabe que a guerra é muito grande, então a gente tem que evitar. Então, na prática, não usar o olho é a mesma coisa de não ter. Equivale. Se eu tenho os 2 olhos, 3 olhos, 4 olhos, mas não estou olhando para aquilo que me faz tropeçar, é como se eu tivesse 0 olho para aquilo. Então, num certo sentido, eu arranquei meus olhos, como Cristo disse. Não literalmente. Mas eu não usei os meus olhos para aquilo. Arranquei. Entre aspas. Então, acaba sendo o mesmo resultado. Agora, que o olho é terrível para levar a pecado, é. Então, muito cuidado com seus olhos. Jó, lembra de Jó? Jó disse que fez o que com os olhos dele? Lembra? Alguém se lembra? Uma aliança com seus olhos. Bonito aquilo. Muito bem, preciso encerrar. Eu não vou ler, irmãos. A pureza sexual é extremamente importante para a vida cristã, 1 Coríntios 6, de 12 a 20, e mais umas 2 passagens sobre pureza sexual, que seria bom, mas o tempo estourou já e eu não vou tratar, e não me sinto incompleto na pregação em si, porque está explicado a questão do adultério, na época, lá em Gênesis, quando Deus falou a questão do adultério, o casamento monogâmico, mas a lei deixou uma brechinha aí, uma admissão para uma poligamia, mas de uma maneira muito assim, parece que só para Deus mostrar mesmo que a complacência dele com a época, e poucos casos houve em Israel de uma maneira geral, como se sabe, como já falei, e seja como for, veio Cristo e o padrão subiu lá para o nível do interno, do coração, e agora o crente deve se preservar de absolutamente todo e qualquer tipo de cuidado que ele possa ter, para todo e qualquer tipo de pecado que ele possa imaginar ter, estou falando da área de impureza sexual, e guardar-se incontaminado o mais que ele puder. Os jovens, agora falando dos jovens porque estão começando a carreira, leiam um livro sobre o assunto, tem muitos livros sobre o assunto, os casados leiam também, existem bons livros para o casado, essa questão de adultério mental, na prática, física e tudo, tem muita ajuda, boas ajudas aí, mas eu creio que é algo que o crente nunca deve relaxar, nunca. Pode ter 15 anos de idade, 12, 20, 30, se casado há décadas, nunca deve relaxar. Esta luta vai ser até o último dia de vida nesta terra. Que Deus nos ajude a sermos fiéis. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos esmaga, por um lado, e ao mesmo tempo nos alivia profundamente pelo outro. Nos esmaga quando mostra que não temos condições de cumprir a Tua lei. Não temos. E nos alivia mostrando que Cristo cumpriu por nós, total e literalmente, e agora nós nos
beneficiamos do sangue que Ele derramou por nós e tentamos aqui desesperadamente cumprir também a Tua lei, não pecar, e a gente consegue vitórias pelo Teu Espírito, e derrotas temos também, e essa luta vai até chegarmos na paz de uma vida em Cristo, totalmente com novos corpos, com o nosso espírito ali pertinho de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos esta ajuda e te agradecemos pela nossa condição. Amém.